sistólica, para você entender a diastólica. Quando o meu ventrículo contrai, ele tem que vencer a força da artéria, certo? Então, vamos supor que da minha artéria é uma pressão de 80. No entanto, meu ventrículo faz força e faz uma pressão de 120. Então, quando esse sangue passa e gera essa pressão, a artéria também fica com pressão de 120. Beleza? Só que o que acontece? Quando o meu ventrículo contrai, a pressão dentro do ventrículo vai para uma pressão de 10, 12. No entanto, na minha artéria permanece mais elevado. Por exemplo, vai para 80. Por quê? Porque aqui eu vou ter força retrátil. Então a minha artéria ela vai retrair. Por isso que a pressão arterial diastólica não representa a pressão ventricular. Eu vou mostrar isso no próximo gráfico para vocês, tá bom? Mas o que é a pressão diastólica? É quando o ventrículo relaxa e as paredes das artérias retraem. Isso gera uma pressão, beleza? Que a gente chama de pressão arterial diastólica. Tudo bem? Estamos tranquilos por enquanto? Entendendo isso aqui? Sim ou não? Ela vai refletir a do ventrículo. A diastólica também. Tudo bem? Estão comigo? Então vamos lá. Por que a pressão diastólica não reflete a do ventrículo? Vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho a pressão em milímetros de mercúrio e aqui eu tenho os vasos do meu corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ventrículo, aqui eu tenho as grandes artérias, aqui eu tenho a ramificação das artérias que nós chamamos de arteríolas, nós temos os capilares, que são os locais de troca, esses capilares vão formar as vênulas e as veias, e aqui nós temos o átrio direito. Então vamos lá. Observem, pessoal, que durante o ciclo cardíaco, ou seja, durante a sístole e diástole, eu vou ter alteração da pressão dentro do ventrículo esquerdo. O que isso quer dizer? Que quando o meu ventrículo contrai, ele vai gerar uma pressão elevada. Por exemplo, de 120 milímetros de mercúrio. Beleza? No entanto, quando ele relaxa, a pressão dele vai lá para baixo. Vai lá para 8, para 6 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão que nós temos nas nossas artérias? Não. Então, ó, pressão arterial sistólica, desculpa, pressão sistólica, pressão diastólica. Por que a pressão diastólica ela é baixa? Porque o coração está relaxado. Muito bem. Guarda essa informação. Vamos para as artérias. Observem, pessoal, que a pressão sistólica das artérias vai refletir a pressão ventricular. Por que isso? Porque o meu coração está contraindo. Na hora que ele contrai, ele expulsa o sangue. E esse sangue vai gerar tensão nas paredes das artérias. Então, se o meu coração ele contrai com a pressão de 120, a pressão da artéria também vai ser 120. No entanto, olha a diferença diastólica. A diastólica do meu ventrículo, ela é baixa. Enquanto que a diastólica da minha artéria, ela é mais elevada. Por que nós temos isso? O ventrículo relaxa. Beleza. O ventrículo está relaxando. De boa lá na dele. Então a pressão fica baixa. No entanto, a pressão retrátil, lembra que a minha artéria ela expande e depois ela volta? Quando ela volta, ela gera uma pressão. E essa pressão, normalmente, é de torno de 80 milímetros de mercúrio.